Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo, puxa vida, nós estamos aqui com os senhores todos os dias na televisão aberta, desde 1998, tem bastante tempo, fazendo programas terapêuticos, né? Esses programas da trilogia analítica, programas científicos, eu considero assim como verdadeiras joias, né? Joias para a sociedade, joias para os seres humanos que aceitam ouvir essas explicações. Hoje nós temos nos nossos cursos da faculdade pessoas que muitos nos assistiam já na televisão aberta, nos assistem e gostam dessas ideias e que querem saber como que essas ideias são aplicadas na prática, na vida de cada um, na profissão de cada um, no tratamento com os filhos, com os amigos, com o marido, mulher, família, clientes, tratamento da natureza, do meio ambiente, né? Essa ciência é uma ciência transdisciplinar, ela é universal, ela se aplica a todas as pessoas do planeta, sem exceção. Todos nós temos na base a sanidade, que é a mesma para todos. Temos uma essência boa, bela e verdadeira, mas por fatores assim, de uma vontade invertida, quebrada, que o ser humano tem já ao nascer, que o Dr. Kepp chama de inversão. Por causa desse problema de inversão, então, os grupos, os povos, as culturas foram assim deturpando a sociedade verdadeira, né, boa. Foram invertendo as leis, foram invertendo os conhecimentos e chegamos em problemas que aparentemente estão insolúveis, como que quase um fim de civilização, por causa dessa inversão do ser humano. E essa foi talvez acredito, a principal descoberta científica que o Dr. Kepp fez e que, sem o entendimento disso, a Terra não tem futuro. Dr. Kepp? O trabalho que nós fazemos é mais amplo do que geralmente os psicanalistas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras fazem. Nós fizemos uma junção entre a ciência, a experimentação, com a teologia e também com a psicopatologia, né? Psicologia de modo assim moderno. Então, o que acontece é o seguinte: até uma certa época, a ideia que havia sobre a doença dos psicanalistas, né, era que o ser humano era geralmente vítima de atitudes do exterior de outras pessoas, e geralmente na infância, que a criança era enganada pelos pais, era enganada assim pela sociedade em geral, e ela crescia no mundo assim infantil, no mundo praticamente assim delirante, e principalmente na questão assim de seguir, né, uma orientação, vamos dizer assim, invertida. Então eu queria mostrar um gráfico que esclarece bem essa questão. Veja lá o que diz o gráfico. Consequência da inversão.
fantasia delirante, são os delírios. Então, em primeiro lugar, viver de maneira infantil, regressão. A vida como se fosse uma brincadeira. Então, a ideia de muito tempo foi que, através da regressão, assim, no aspecto psicológico, principalmente na atitude de hipnotizar a pessoa para fazer ela lembrar o passado, e ela lembrando o passado que aconteceu lá, ela teria, vamos dizer, uma melhoria incrível e não precisaria mais de medicamentos, de médicos, porque os senhores sabem, né, que o medicamento ele pode até surtir efeito, principalmente os analgésicos, acalmar a pessoa, mas assim uma cura total que atinja a parte psicológica, isso o medicamento não chega lá. Mas existe um fator interessante, né? É que nas faculdades de medicina do ano todo, de todos os tempos, né? As faculdades de medicina há muito tempo só cuida assim de formar o médico, o estudante de medicina, na questão assim orgânica, procurando saber a doença física e tratando geralmente de medicamentos. Então, por que existe essa tendência, né? É porque a estrutura social dá muito valor à questão econômica. Então, a maior parte das faculdades de medicina tem, assim, auxílio de essas fábricas de medicamentos, né? Esse pessoal que vende remédio, que fabrica, então tem assim interesse, como o Rockefeller, por exemplo, em que o pessoal fique na questão orgânica, não entra na questão psicológica. Então há uma grande sabotagem na questão psicanalítica, na questão psicológica, de ver a doença no campo assim mental. E de maneira que a maior parte da origem das doenças não são vistas porque, é claro, né, não vendo a atitude mental assim errada, então não tem assim como a cura. Então, para os senhores verem no primeiro fator, né, aí do quadro, do gráfico, que o que caracteriza a questão assim psíquica é que o ser humano ele não quer ser adulto. Então a maior parte das pessoas não querem assim sair na dependência dos pais. Então a gente vê pessoas adultas, vamos dizer adultas com 20, 30 anos, que vivem com os pais e não conseguem viver assim independente. Vocês têm exemplo? Sim. Sabe, Dr. Kepp, o senhor me fez lembrar uma frase famosa daquele filósofo grego, Platão, que dizia que toda pessoa, todo cidadão que não se interessa por política, por exemplo, ele está fadado a ser governado pelos maus.
O que significa essa infantilidade que o senhor está querendo dizer? A pessoa não assume responsabilidade pela própria vida. Então é um indivíduo muito alienado. E a gente vê, por exemplo, que o que aconteceu no Chile recentemente, que muitas pessoas não foram votar no candidato que queriam por omissão. Então, o que aconteceu? Entrou um governo maligno lá em cima que está oprimindo a população. Porque o povo quer sempre viver de receber benefícios e não quer fazer por merecer os benefícios que tem. Então, sempre está entregando a responsabilidade da própria vida para outro cuidar. Isso é uma atitude muito ruim que a média da população, e é uma média alta da população, tem, né? 90% das pessoas não querem, por exemplo, organizar empresas, não querem se tornar independentes. É interessante esse fato. A maior parte das pessoas querem ser empregadas, dependentes, querem trabalhar sobre a orientação de uma empresa, sobre principalmente o serviço público. Vamos dizer, a população, mais de 50% trabalha em serviço público. Dr. Kepp, existe fenômeno também, começou em Japão, na cidade de Hikikomori, e hoje é conhecido como síndrome de Hikikomori. Jovens entre 15 e 30 anos que eles ficam isolados em casa. Então, o diagnóstico se faz quando os jovens ficam 6 meses sem sair do quarto. Eles ficam no computador, comendo, apenas se relacionam com a família, para o mínimo. E esse fenômeno que começou lá no Japão está criando muita preocupação, porque está se vendo em outros países do mundo, né? Cada vez os jovens nessa atitude muito infantil, de dependência dos pais. Eles não querem trabalhar, nem sair para o mundo. Também, né, doutora Julieta, depois de 2 anos também obrigados a ficar em casa, estudando, trabalhando, tudo por computador. Quer dizer, que coisa, não? A patologia social aí. Nossa Senhora. Agora, também tem outra coisa, né, Cláudia? Oi. É famoso no Brasil que o funcionário público não faz nada, né? Exato. A maior parte assina o ponto lá, bate o ponto e pronto. Sabe, ganha no Dr. Kepp, eu já presenciei muitos pais de família orientando, forçando até os filhos a seguirem carreira de funcionarismo público. E eles falam abertamente. Por quê? Porque eles vão ter garantias, eles não vão ser despedidos, eles podem fazer o que for, que ser péssimos funcionários, e eles não podem ser despedidos sumariamente, como acontece numa economia mais livre, né? E então, assim, depois de tanto tempo já fez a carreira, faz os concursos, vai ganhando sempre, o teto é sempre bom, e ainda depois uma aposentadoria gorda, né, com uma série de benefícios. Então eles falam abertamente o motivo. Então às vezes os filhos querem outro caminho, têm outras vocações, e os pais falam, não, você vai aqui, porque aqui é sua segurança, sua garantia. Eu tenho um livro, né, Cláudia, que se chama Trabalho e Capital. Ele que escreveu o livro O Capital, Karl Marx, ele escreveu só sobre o dinheiro. Interessante um fator. Ele praticamente nunca trabalhou. Ele teve 5 filhas e nunca conseguiu sustentar essas filhas. Ela entregou para instituição de caridade lá na França, lá na Inglaterra. E ele deu, assim, total ênfase ao dinheiro. Então, existe essa atitude de a pessoa achar, em geral, que trabalhar é ser escravo. Então, vários países, por exemplo, a China, né, o Japão, a Alemanha,
E mesmo lá no norte, né, a Escandinávia, lá a Finlândia, eles acham que, ao contrário, né, que o trabalho faz parte da vida, principalmente a Alemanha, até a Segunda Guerra Mundial. Depois eles arrefeceram muito. E o mais importante é o seguinte: toda pessoa que não está em ação, trabalhando, fazendo algo, fica doente. Então, fala a questão de pressão alta, né? Tem um nível muito alto de problema assim, orgânico, por causa da pressão. Por quê? Porque ela não tem interesse pela ação. Então, é na ação que a pessoa tem saúde. Então, pode notar que todos, assim, vamos dizer, as populações de países que não gostam do trabalho, tem pessoas muito doentes. Então, às vezes uma cidade, né? No Brasil, por exemplo, que a população não trabalha, está cheia de farmácias. Por quê, né? Ou a pessoa trabalha e tem saúde, ou a pessoa não trabalha e tem que tomar remédio. Quer falar, Luciana? Então, Dr. Kepp, nesse sentido, né, o senhor escreveu no Meta 1 a questão do ato puro, falando que a pessoa tem a vibração interna como constituição da própria pessoa, essa vibração dela. Então, a gente vê que hoje, se a pessoa censura isso e inverte e acha que a preguiça é melhor do que toda essa vibração interna, então ela vai se matando aos poucos. E levando isso para o lado da educação, nós temos também um caso de doenças de professores muito grande, de afastamento, por não conseguir lidar com os problemas atuais na educação, que são muito fortes, mas também por essa inversão de achar que o problema está no trabalho e não que a preguiça não é isso que a pessoa pensa. Aposentadoria, por exemplo, as pessoas correndo para a aposentadoria. E, no entanto, quando se aposenta, põe o chinelinho, vai, né, e fica doente e morre mais rápido. Então, é uma inversão muito grande. A ação e vibração interna, que é a vida. Parar é a morte, né? Essa questão de aposentadoria, né? A pessoa que aposenta, ela deve já receber o atestado de óbito, porque a pessoa que geralmente pensa o tempo todo em se aposentar e em pouco tempo ela acaba morrendo. Então, a questão do trabalho não é uma questão de ganhar dinheiro. A pessoa vai trabalhar para ganhar bem. É a questão de ter saúde. Quer pôr o gráfico outra vez aí? Então, aí a gente vê isso que o senhor acabou de dizer. Consequência da inversão. Imaginar que pode viver sem trabalhar. Então, veja bem essa ideia, né, que o mundo tem, que o trabalho é escravidão. É uma ideia, assim, vamos dizer, demoníaca. A pessoa que pensa que o trabalho faz mal é uma pessoa que já tem na mente uma ideia doentia. Então, a questão vamos dizer, da origem das enfermidades. Fala, não, a pessoa tendo afeto, tendo amor, é tudo bem. Ela vai viver não vai viver muito tempo, não. Se a pessoa não se dedica ao trabalho, isso pode ver nas estatísticas, que ela vai ter uma vida assim, de repente, parada assim, no tempo e no espaço, e vai ter problemas graves.
Então é fácil de ver. Você tem pressão alta, verifica se você tem ação, se você trabalha. E essa questão com o trabalho, né, Dr. Kepp, vem lá de trás, né? Essa ideia do indivíduo colocar o dinheiro acima do trabalho. Ele quer o dinheiro, ele não quer o trabalho. É uma inversão daqueles que ficaram muito fixados naquela fase lá atrás, analsádica, né? Dos 4 aos 6 anos de idade. Então, teve um prazer nessa fase que ele não abandona. E depois, fixado nela, ele não visa o que é superior, que é o trabalho. Ele quer ficar no nível sensorial, primitivo, que é o do dinheiro, se prejudicando muito com isso, né? Agora, tem no gráfico, né? Em terceiro lugar, a consequência da vadiagem, vamos dizer. Você quer ler lá no quadro, Cláudia? A consequência da inversão é pensar que a delinquência que é vantagem, não o trabalho. Se a pessoa não trabalha, ela vira delinquente. Então, a vadiagem é uma delinquência. E o senhor sabe? Se a pessoa é vadia, não trabalha, ela é delinquente. Isso era uma coisa muito interessante que acontecia com as mulheres até uns mais do que agora. Bem mais. Agora não é tanto assim. Agora a delinquência é generalizada. Mas há um tempo atrás a mulher se casava para não ter que trabalhar. Era uma forma. Rico, né? Era como, por exemplo, arranjar um emprego público, era arranjar um bom marido, arranjar um casamento. Hoje em dia isso já não é mais assim, desta forma, porque os homens também já não são mais os maridos que eram. Então agora a coisa está. A humanidade está vendo que. Sabe, os estados que ficam mantendo as pessoas com aquela migalha, né, mensal, que dá para mais ou menos comer e dormir e morar, mas não está mais dando para comer, dormir e morar, né? Então a miséria está se instalando e essa ideia do povo não trabalhar e viver às custas dos impostos que poucos que trabalham produzem, não está dando certo isso. Agora, quando a gente fala em trabalho, não é o trabalho de fabricar canhão, armas, fabricar objetos assim perigosos, armas, né? Como, infelizmente, até a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queria fazer lá o reino divino, o reino de Deus. Então, aquela nação foi habitada, né? No início, por aqueles 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina, levando habitantes assim que eram perseguidos lá na Inglaterra, lá vamos dizer, na civilização anglo-saxônica. Então, eram perseguidos e iam para os Estados Unidos para terem uma vida melhor. De maneira que essa questão, né, de formação de um país foi fundamental para fazer os Estados Unidos a primeira nação do mundo. E agora parece que entrou na crise. Eu escrevi um livro, olha, Liberation of the People em inglês. Está escrito em português, né? A libertação dos povos. Esse livro aqui eu escrevi porque no tempo do Reagan, daquele presidente americano, nós difundimos esse trabalho contra o processo especulativo. Então, o Ronald Reagan, ele colocou a especulação para dar dinheiro para os habitantes lá, para os americanos, né? Então, eu escrevi, interessante, e, evidentemente, esse livro
causou muita raiva nas pessoas que viviam da bolsa, né, de especulação. Então, eu atendi lá vários clientes americanos que tinham essa ideia, ganhando 500 mil e pondo, né, na especulação lá na Bolsa de Valores, tudo. Então, eles teriam, assim, uma vida sem trabalho, teriam o suficiente para viver a vida toda, assim, sem trabalho. Mas veja essa mentalidade entrando, que é a mentalidade do Karl Marx. Essa mentalidade entrando não é apenas cada pessoa que vai ficar doente, mas o país vai atrasar. Então a gente vê algumas regiões do mundo que o povo é parado e só tem doença e só tem briga. Então o que acontece, né? A pessoa começa a exigir que o governo sustente, né? E o governo não pode sustentar toda a população, porque de qualquer maneira, né, o povo e o país vive com o dinheiro que o trabalho faz. Então a gente dá adeus até o próximo programa e vocês também. Tchau, tchau. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.